advogado, secretário-geral da ABA em Natal, especialista em direito tributário com extensão em tributação internacional, mestrando em direito tributário e sócio-diretor da banca Cairo David Advocacia e consultor jurídico tributário. Hoje ele vai palestrar sobre bitribulação internacional à luz dos conceitos e pilares da OCDE e seus reflexos em consonância com a reforma trabalhista. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Obrigado. Coloca alguém para falar sobre direito tributário e ação com os congressistas. Mas vamos falar em pequenas e breves palavras, vai ter um pouco curto, sobre bitribulação internacional à luz dos conceitos da Organização para a Cooperação e principalmente o que isso vem afetando o direito, a nossa reforma tributária, o nosso país e como a gente pode vislumbrar o futuro, não só para o direito em si, mas para as nações em geral. A tributação internacional, hoje, como a colega iniciou a primeira palestra muito interessante falando sobre drones, as guerras acontecem no mundo hoje, principalmente, se não exclusivamente, por religião e por dinheiro. Então a questão, quando a gente chega na tributação internacional, a gente consegue observar que hoje, com a taxação no Brasil, com essa taxação grande que vem acontecendo, a gente consegue ver que um país que não esteja adaptado à tributação internacional vai ficar para trás. A OCDE, a qual o Brasil não faz parte, ela criou uma agenda chamada de BEPS, que é Base Erosion and Profit Shifting, que é a erosão da base e transferências de lucros, que ela consegue, hoje em dia, fazer uma recapitalização de transferências entre empresas de diversos países e entre países distintos. E nessa mesma linha, eles fizeram os dois pilares da OCDE, que hoje são a base da OCDE, que é o Pilar 1, o Pilar 2. O Pilar, ele trata da capacidade de tributação, mesmo em locais onde a empresa não tenha presença física, que é o caso da Amazon, da Google, da Meta e outras empresas, porque antes era tributado só no seu país de domicílio, hoje consegue se fazer no Brasil, nos Estados Unidos. E o pilar número 2, ele trata basicamente um piso tributário mundial. Para empresas que têm faturamento acima de 750 milhões de euros, um piso de 15%. E por que isso é importante? Porque a gente olha os valores muito altos e pensa que não tem importância relevante para a população em geral. Mas por que isso é importante? Lá no escritório, eu vim para cá, estava no México, cheguei hoje de manhã para cá para poder participar do congresso. E lá no escritório a gente tem uma carteira de clientes onde a maioria hoje tem interesse de colocar dinheiro em offshores, em trusts fora do país, não só pela questão tributária, mas pela questão de segurança em si. O Brasil hoje em dia não é visto, infelizmente, como um país de segurança jurídica, política e tributária. Seja qual for a corrente que você siga, a gente vê hoje um país em constante eclosão, com problemas diários e sempre novos problemas nascendo. E isso traz uma insegurança muito grande para investidores, para family offices e para grandes fortunas. Não é algo que você espera, não é algo que você tem segurança, e a consequência é que o Brasil, em caso não se adapte, vai ficar um pouco para trás. Hoje nós não fazemos parte da OCDE. O Brasil não é um país que faça parte da OCDE hoje em dia, apesar de ter sido convidado já, ele não ingressou. A tendência é que ingresse daqui a algum tempo, mas hoje em dia ele não faz parte, mas segue os ditames e as orientações da OCDE. Inclusive essa própria OCDE que o Brasil, segundo a AGU e o Itamaraty, cogitou e a OCDE para fazer uma retaliação ao governo americano, o que pode acontecer, mas isso, como a história própria demonstra, não tem muito impacto nessas grandes nações. Não seria a primeira que sofreria alguma retaliação da OCDE, mas que, por ser uma grande nação, consegue suportar o impacto de forma tranquila. Mas fazendo parte da OCDE, o Brasil consegue melhorar a sua questão tributária, porque existem alguns ditames para serem cumpridos, consegue, frente à nossa reforma tributária, que inicia esse ano que vem, 2026, consegue colocar na reforma, que não foi colocada ainda, questão de tributação internacional. Poucas coisas vêm mudando esse ano, mas a questão da tributação internacional é algo que não foi colocado ainda em pauta na reforma tributária, que já começa no ano que vem. E para a tributação, para o direito tributário em si, eu acho que para o direito, de uma forma geral, a tributação internacional é um futuro de próximo. Porque se você pensar em qualquer área do direito, seja previdenciário, trabalhista, qualquer área que seja do direito, tudo hoje em dia, num país globalizado como a gente vive,
essa transferência, nesse contato que a gente consegue ter naturalmente com qualquer nação, ela passa pela tributação. E atender a esses princípios tributários, a esses anseios tributários internacionais, é uma obrigação que o Brasil e qualquer nação tem que seguir hoje. Porque você não se imagina hoje em dia um país isolado do mundo, não se imagina hoje em dia um país que não tem operações comerciais com outros países, e nesses países você vai ter que ter o que o Brasil precisa ter e fortalecer mais ainda agora, que são os tratados internacionais e não de tributação. Apesar de termos alguns, por exemplo, no Reino Unido está para ser assinado faz 3 anos, ainda não foi assinado, foi publicado no Reino Unido, inclusive, isso criou uma crise diplomática, porque o Reino Unido já publicou e o Brasil não. Então, esses tratados internacionais de não tributação é o que pode, hoje em dia, fazer com que a segurança jurídica aconteça no nosso solo. Porque se você pensar na questão de tributação da Amazon nos Estados Unidos, tributação da Amazon aqui, se ela não tiver um teto, ou se ela tiver esse teto que seja muito alto, como é no caso da relação Brasil e Estados Unidos, futuramente, uma empresa, a Amazon eu creio que não, mas uma empresa não vai querer fazer suas operações no Brasil. E quando a gente pensa também em paraísos fiscais, como o Caribe, o Mar do Caribe, a Singapura, os Estados Unidos e outros locais, quando você tem uma tributação de 1% ao ano, às vezes, em alguns locais, e no Brasil você tem 15%, 18%, 22%, 27%, isso traz um desatrativo de uma forma gigantesca para o país. E por mais que exista hoje em dia essa questão de piso mínimo global, por mais que exista tratados internacionais, tornar o país mais atrativo para a tributação é tornar o país mais atrativo ao comércio, ao pequeno empresário, aos grandes empresários, às grandes empresas, o que o Brasil precisa mostrar e trazer isso à tona. Hoje em dia, alguns países já conseguem seguir uma agenda corporativa e tributária, onde passo a passo eles vão colocando as novidades, estabelecendo regulamentos novos, e isso é algo que tem que ser observado. Se a gente pensar em que a tributação hoje em dia no Brasil, inclusive agora está sendo ampliado, foi votado ontem no Brasil, que é a ampliação do teto do imposto de renda para R$5.000, quando você pensa em abrir mais isenções e abrir mais margens, você vai ter que tirar essa margem de algum outro lugar, porque a conta não fecha se você não colocar uma margem de outro lugar para a margem que você vai retirar. E no Brasil, nessa reforma tributária, algo que tem sido pouco comentado pelos tributaristas principalmente, é que a reforma tributária, ela hoje trata como único vilão o brasileiro. Ela trata a reforma tributária como o pagador de impostos como vilão. Então sempre houve uma maior criação de tributos colocada na reforma tributária, maiores alíquotas, para que assim pudesse equalizar a economia. Um país que tem o seu direito tributário, o seu direito econômico, a sua situação econômica, jurídica, política não tão organizada, ela primeiro faz essa organização para depois pensar em aumentar a sua capacidade tributária frente aos contribuintes. Porque quando a gente vê um país em que cobra muito, a taxa tributária muito alta, quando a gente vê um país em que pede-se muito e entrega-se pouco, a gente vê uma satisfação grande. A gente vê um país que pode ser que hoje ou daqui a algum tempo financeiramente venha ter um colapso ou algo do tipo, como já foi dito, inclusive, não sei se foi o ex-presidente, não lembro quem foi, mas que falou que o Brasil está à beira de um colapso financeiro. É complicado quando você vê essa situação. Então, o que fica, principalmente para a questão da tributação internacional, que eu acho interessante deixar aqui de uma forma mais clara, de uma forma mais pausada, é que a gente precisa fazer uma organização, aproveitar o embalo agora da nossa reforma tributária, conseguir aplicar alguns pontos em cima disso, porque assim a gente não vai ter tantos clientes, tantas pessoas querendo fazer empresas fora, offshore fora, trusts fora, porque assim você consegue manter o seu patrimônio e manter um patrimônio que às vezes vem passado de família, ou que às vezes foi criado, para os seus herdeiros. Então hoje em dia a gente não tem essa segurança jurídica, nós não temos essa segurança tributária, que é algo que vem sendo buscado. Eu sou muito curioso, muito reticente ainda com a reforma tributária, se ela vai mesmo entrar em vigor em 2026, porque foi jogada a reforma, foi aprovada, o período é janeiro, aí início, né, porque a gente vai até 2033 a transição, quando termina em 33. Então, eu não estou muito confiante e não acho impossível que não entre, porque abriram-se margens para tantas isenções, mas ao mesmo tempo abriu-se margem para aumento de alíquota, que é onde fica uma balança desequilibrada.
Então a gente pode aproveitar esse momento, a gente inclusive tem um grupo de tributaria junto ao Senado, que a gente consegue debater sobre isso, e a ideia nossa, eu e mais 3 colegas que fazem a parte de tributação internacional, é de colocar mais pontos sobre isso, é de solicitar que o Brasil realmente entre para o OCDE, para ser mais respeitado, para ser melhor visto, e a gente está aproveitando esse momento, que é um momento único. Acho que desde a Constituição de 88, a gente não tem um momento jurídico e político tão importante como a reforma tributária, pelo impacto que ela pode causar e pelo impacto positivo que ela pode ter se for bem observada. Então, para mim, fica a situação e a mensagem de que, por mais que seja algo que pouco seja observado, é algo que tem que ser muito importante. O Brasil ele não pode, mais uma vez, numa situação que ele está hoje, inclusive com descoberta de poços de petróleo no Amapá, com a descoberta de campos maduros também, e de terras raras, a gente não pode deixar que isso flua, escorra pelas nossas mãos, sem uma organização financeira, sem uma organização tributária, sem tudo ser feito da melhor forma possível. O momento é muito bom, é muito salutar para o Brasil ele despontar realmente agora. Eu acho que se a gente tiver esse cuidado, se o povo brasileiro em si tiver cuidado, se os juristas tiverem cuidado, se os políticos tiverem cuidado, independente de qualquer corrente que seja que siga, se juntar pelo país e fazer com que o Brasil se organize de forma interna, seja respeitado de forma externa e que volte a ser um país onde a gente sempre acredita que ele vai crescer para se tornar finalmente uma das grandes potências mundiais. Porque capacidade a gente tem, basta colocar em prática. É difícil? Talvez seja, mas é algo que, se fosse fácil, todos seria. Então, o que eu deixo para finalizar aqui é essa pontuação de que a tributação internacional, principalmente, ela é hoje o futuro do direito tributário e o futuro do direito. Agradeço a todos vocês pela presença, agradeço pela atenção, agradeço ao presidente Esdras pelo carinho, pelo convite e vamos continuar com o congresso. Tudo de melhor para você. Um abraço.